13 horas e 20 minutos, agora a entrevista do dia. Hoje no programa a gente vai receber a médica pediatra, doutora Emanuele Lira Cariri. Doutora Emanuele, essa é uma semana muito importante e ao mesmo tempo a sua presença aqui cumpre também uma utilidade pública. A gente tem acompanhado a preocupação, a começar de mim, né? Com essa sazonalidade, com o aumento de doenças respiratórias. A gente está vendo o cenário epidemiológico das crises respiratórias, das síndromes gripais, e nada melhor do que receber a senhora que, não só para mim, mas para a cidade, para a região, é uma referência, se tratando de saúde, se tratando do Serviço Único de Saúde, o SUS. Então, muito obrigado por atender esse convite e estar aqui hoje no programa Olho Vivo. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Realmente aqui é preocupante, né? Em qualquer lugar do Brasil, a gente está vendo aí as notícias na TV, tem estado que está em calamidade pública, os estados mais frios estão piores que a gente tem até um pouco de sorte que a gente tem o calor a nosso favor e a secura, né? O ambiente menos úmido, que não predispõe tanto aos vírus, mas mesmo assim, em qualquer lugar do Brasil, a gente tem uma época específica onde os vírus, eles se reproduzem. As pessoas sempre acham que tem a ver com o clima só. Aí diz, choveu, meu filho adoeceu. Não necessariamente, na verdade existe um ciclo do vírus. E esse ciclo, independente de ter chovido, não ter chovido, estar chovendo naquela época ou não, o vírus ele cumpre a curva de vida dele e nessa época do ano existe um pico. Que geralmente começa, eu sempre brinco, eu nem falo em meses, eu sempre brinco que é do Carnaval ao São João, porque basicamente é isso. Começa em fevereiro, final de fevereiro, início de março, varia muito, e vai até o finalzinho das festas de São João, que também coincide com um evento muito importante, que é as férias escolares. Né? As crianças começam a se isolar de novo, se trancam dentro de casa de novo, e aí param de passar as doenças umas para as outras. Então a gente tem mais ou menos essa épocazinha, e independente de estar em São Paulo, no Rio Grande do Sul, lugar que chove muito ou não, a gente tem uma quantidade maior de doenças respiratórias, especificamente nessa época, mesmo em um local tão quente e tão seco como Cajazeiras. Pois é, e esse é um período em que a gente tem visto, por exemplo, a realidade aqui da nossa região. E não, como a senhora mesmo disse, né, não é somente Cajazeiras, mas a gente tem acompanhado a realidade dessa nossa região do sertão, fazendo esse recorte, e é de fato preocupante. As unidades estão abarrotadas de pessoas, de crianças até idosos, né, cometidos de gripe. E aí volta aquela grande questão. A gente não sabe mais se é somente uma gripe, uma virose, se de repente é uma dengue ou se é uma Covid-19. Não dá, né, para olhar o paciente e você diagnosticar somente olhando. Por isso que é importante fazer todos os exames. Mas como é que a doutora Emanuele, médica pediatra, tem visto esse cenário epidemiológico com tantas doenças respiratórias, com esse período sazonal? Eu estou aqui em Cajazeiras há 15 anos, né? Atuo aqui há 15 anos. Ao longo dos anos a gente vê, todo ano todo mundo pergunta assim, mas esse ano tá pior? Eu agora estou achando pior, isso não era assim antes, tal. A gente nota muito essa ideia de que está pior agora. Eu posso dizer que todo ano é ruim. Eu sou pediatra há 22 anos e é ruim esse tempo todinho, né? 20 anos é ruim, mas a gente sim está tendo uma piora. Depois da pandemia, a gente começou a ver uma agressividade maior nos vírus. Eu até comento que a gente teve a Covid-19. Por quê? Porque chinês adoecendo, para as fábricas, todo mundo endoida, vai todo mundo para o laboratório, estuda, descobre qual foi a mutação. E ninguém se preocupa muito com criança adoecendo. Então, ninguém estuda tanto, né, no microscópio a criança adoecendo. Mas eu acho que não foi só a Covid-19, eu acho que todos os vírus tiveram a sua virada 19. Então, provavelmente a gente teve o influenza 19, o adenovírus 19, o sincicial respiratório 19, porque eu noto ao longo dos anos uma gravidade maior em todos eles. A gente tem hoje, por exemplo, a influenza sempre deu prostração e febre, mas não no nível que está dando agora. Está dando febrão, com a criança escornada, caída. O sincicial respiratório sempre produziu muita secreção, aquela secreção que vira bronquiolite, que a criança fica com aquela baba liguenta, você lava com 500 ml de soro, dali a meia hora o menino está cheio de novo. Sempre existiu muita secreção, mas a gente vê nitidamente agora
pior. Eu digo isso até como mãe, porque eu tenho uma filha de 9 anos que teve bronquiolite e a secreção era muito menos do que hoje. A gente lavava com 5 seringas em cada nariz, o menino ficava ótimo. Agora a gente usa 2, 3 garrafinhas daquelas de lavagem nasal e ainda tem catarro. Então, assim, o adenovírus, antigamente dava lacrimejamento, olhinho vermelhinho. Ultimamente o menino amanhece com o olho pregado. Leva um tempão para conseguir despregar com água destilada, com o soro fisiológico, amolecendo a pálpebra para poder ir tirando aquela remela. Então, assim, eu noto uma agressividade em cada vírus desse, depois da Covid-19. Então, provavelmente a gente teve mutação em todos os vírus nos últimos anos, não necessariamente em 19. Não chego a esse ponto, que a natureza não é tão preto no branco, mas houve uma mudança sim, e quem trabalha há 20 anos como eu, nota essa diferença, que estão mais agressivos. Maior agressividade. Isso, estão mais agressivos e estão piores. E a gente ainda tem outra situação, que são as sazonalidades de outros vírus juntos. Então a gente tem o rotavírus, que dá diarreia, que vira e mexe e volta com a mosca, com aquela estação das moscas. Tem a dengue, que de vez em quando a própria negligência do homem junta água, não sei o quê, volta. E aí quando junta tudo, cria aquela situação que o sertanejo chama de além de queda, coice, né? A gente não sabe o que é. O menino está lá prostrado com febre. Será que é uma gripe? Estamos na época das gripes. Será que é uma dengue? Porque também está tendo dengue. Será que é uma mão, pé, boca que os meninos estão tendo? E aí a gente fica tendo que observar a doença, paciência, esperar os outros sintomas surgirem para a gente poder dizer assim, não, aí vai ser uma gripe, aí vai ser uma gastroenterite. Mas realmente hoje eu vejo uma piora. Não quer dizer que nos outros anos seja tudo ótimo. Se a gente fizer uma recapitulação, só link do Diário do Sertão. Tem vários. Tem um monte de 2018, 2017, 2015. Criança faleceu não sei aonde com suspeita de H1N1. Vai ter. Já tinha. A gente sempre acha que o ano que está é pior. Mas se a gente for olhar para trás, tinha morte, tinha agressividade. Mas a agressividade dos vírus está realmente maior e assustando a gente a cada ano.